Olá, estamos no ar com União Brasil. A Prefeitura de Fortaleza iniciou uma semana comemorativa para incentivar a preservação das áreas verdes da cidade. E como amanhã é o Dia Internacional da Água, é hora de poder público e sociedade agirem contra o desperdício. Vamos ver que os assuntos de hoje na Assembleia Legislativa do Ceará foram economia e política nacional. Falando em política, qual será o futuro da Venezuela depois da morte de Hugo Chávez? Será que o chavismo resistirá? E ainda, o bicheiro Carlinhos Cachoeira e membros da sua quadrilha terão que devolver mais de 100 milhões de reais à União. Isso e muito mais a partir de agora. Boa noite para você, eu sou o Richel Martins. A Prefeitura de Fortaleza está realizando uma festa anual da árvore 2013, uma semana inteira de eventos em prol da preservação das áreas verdes da cidade. Hoje, o prefeito Roberto Cláudio assinou um edital para a adoção de parques e praças pela iniciativa privada. O lançamento da Festa Anual das Árvores foi realizado no Paço Municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza. Será uma semana inteira com programação especial no intuito de proteger as áreas verdes da cidade. Na ocasião, o prefeito Roberto Cláudio e a secretária do Meio Ambiente, Águida Muniz, plantaram uma muda de pau-brasil nos jardins do Palácio. Mas o objetivo principal nesta quinta-feira, dia 21 de março, era a assinatura do edital para a adoção de áreas verdes da cidade, como praças, parques e também canteiros centrais, como já vem sendo feito em alguns espaços, como a Praça do Ferreira, a Praça Portugal e a rotatória da Avenida Guanambi. Para o prefeito Roberto Cláudio, a parceria com a iniciativa privada é indispensável. Nós estamos abrindo um edital para que a sociedade civil organizada da cidade, terceiro setor, entidades do setor produtivo, possam, junto com a Prefeitura, fazer o acompanhamento e a manutenção das áreas verdes e dos espaços públicos de uma praça. A programação especial vai até o dia 27 deste mês, tudo por uma cidade mais arborizada. Pessoas físicas, organizações sociais e setor privado possam adotar parques, praças e canteiros centrais da cidade de Fortaleza. E essa iniciativa faz com que tanto o poder público, quanto o setor privado e quanto o cidadão fortalezense comece a preservar e a prezar mais pelo meio ambiente, pelo sistema natural de parques, praças e áreas verdes da cidade de Fortaleza. Fortaleza, na sua história, passou por 2 inventários ambientais. Em 1968, a cidade tinha 66% de áreas verdes. Em 2003, esta vegetação passou a ocupar apenas 7% do território da capital. O último dado que nós temos é que Fortaleza não tem 4 metros de área verde pública por habitante. O mínimo estabelecido pela Organização Mundial de Saúde são 12 metros quadrados. Portanto, nós temos que, urgentemente, a partir dessas ações que a Prefeitura está fazendo agora, sensibilizando a opinião, a própria Prefeitura implantar, por exemplo, um grande programa de arborização para a cidade de Fortaleza, porque o último programa de arborização foi coisa de 20 anos atrás. E o pior é que nós vemos todas as semanas muitas árvores sendo retiradas, né? Amanhã é comemorado em todo o mundo o Dia da Água. E neste Ano Internacional de Cooperação pelo Recurso Natural, o significado dessa data é ainda maior. É tempo de refletir sobre o que todos nós fazemos hoje, porque a água não volta e o futuro, nesse sentido, é bem preocupante. Foi há pouco mais de 2 anos que a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2013 como Ano Internacional de Cooperação pela Água. A campanha tem 5 propostas: conscientizar, gerar conhecimento, provocar ações, fomentar parcerias e fortalecer a cooperação internacional. Eu me preocupo, quando eu vou escovar os dentes, eu escovo os dentes, fecho a água. Quando eu estou me ensaboando, faço sempre economizar a água. Lavar as louças também, ao momento que você está passando o sabão, o detergente, você fecha a torneira. A água é um bem essencial que a gente precisa conservar, ter consciência. Mas esta educadora ambiental
diz que a consciência ecológica dessas pessoas, infelizmente, ainda não é um retrato do coletivo. É notório, principalmente nesse momento que a gente está passando por um calor excessivo, né? A gente vai muito às escolas, né, para fazer teatros e palestras. A gente percebe no momento as crianças que estão no bebedouro, né, também desperdiçando água, brincando com as crianças, né, de molhar um ao outro. Por isso, em 2005, a ONU lançou a Resolução Década Internacional para a Ação Água Fonte de Vida, que deve durar até 2015. O objetivo é desenvolver programas em todo o mundo que incentivem a preservação desse recurso natural. Pensando em colaborar com a sociedade, o vereador Deodato Ramalho, do PT, criou em Fortaleza um projeto de lei chamado IPTU Verde, um incentivo ambiental. A gente tem que evoluir para que cada cidadão ele se sinta responsável pela questão ambiental, independentemente de ter algum benefício direto. Para você atingir esse nível dessa conscientização, no início ele é um pouco difícil, tem algumas dificuldades. Então, daí a importância de você ter algum incentivo, no caso aí incentivo financeiro, né, por parte do poder público, na medida que você tem uma dedução do imposto que você paga se você fizer essas ações de natureza ambiental. O desconto do IPTU varia de acordo com alguns critérios, podendo ir de 2% até a isenção total da tarifa. Aquelas pessoas que são proprietárias, por exemplo, de áreas que estão em área permanente de preservação, que ele não pode utilizar esse imóvel comercialmente, né, ele vai ter um desconto. No caso aí em área de APP, a gente está defendendo até que o poder público possa dar a isenção total do IPTU. Cerca de 783 milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. Na hora de limpar a sua calçada, para usar uma vassoura, ou se precisar utilizar água de reuso. Outro ponto principal é com relação às crianças, né? Quando elas estiverem no banheiro, elas devem ser supervisionadas por um adulto. Na hora de escovar os dentes, né, sempre manter a torneirinha fechada, né, quando estiver utilizando a escova. A água não é brincadeira. A água que chega encanada na sua casa vem da natureza. Muita gente acha que pagar pela água através das contas de água é sinal de propriedade. Não é. Esse é um recurso natural não renovável e a gente tem que se preocupar com isso. Participe do União Brasil, dê a sua opinião ao vivo. O nosso telefone é o 3486-1721 e pela internet você pode comentar também usando o seu Twitter e no seu comentário cite o nosso perfil, @UniãoBrasilTV. Na manhã de hoje, a Ceasa presenteou a população de Maracanaú com mais um equipamento público. Em parceria com a Secretaria de Saúde do município, foi inaugurada uma farmácia bem ao lado do posto de saúde. Eles aproveitaram para reforçar a campanha contra a dengue. Veja aí. Ao chegar na central de abastecimento de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, a população foi recebida ao som da banda local. Amanhã era de festa. A nova farmácia, integrada ao posto de saúde Menino Jesus de Praga, chega em boa hora. Muito bom. E sempre a gente está nas Ceasas, precisar de algum remédio tem onde pegar, né? Nós estamos inaugurando essa farmácia em parceria com a Prefeitura de Maracanaú e o Ministério da Saúde, disponibilizando para essa população pobre, para a população carente, que aqui adentram todos os dias 10 mil pessoas nos dias normais e na segunda, terças e quinta, 15 mil pessoas, estamos disponibilizando uma farmácia com vários tipos de medicamento gratuitamente. Além do equipamento, as pessoas receberam orientações sobre como evitar os focos do mosquito Aedes aegypti, através de panfletos e maquetes. É muito útil, para evitar a dengue e prosseguir a nossa saúde em frente. Isso aí é a coisa melhor do mundo. A população muitas vezes desinformada acha que a dengue em si não é um problema, mas a dengue é um problema de saúde pública no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Maracanaú hoje nós estamos numa situação de mais ou menos 8 casos positivos. A farmácia funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas, sempre com um farmacêutico presente. Que porventura, um dos nossos operários com algum problema de infecção, mal súbito, uma hipertensão, uma diabetes, de repente, nós temos uma equipe médica, enfermeiras, dentista também, no caso de carecer desse cuidado. O Brasil tem uma das maiores taxas mundiais de morte por infecção generalizada.
cerca de 55% dos pacientes que passam por isso acabam morrendo. E para resolver este problema, já existe uma receita. No Brasil, mais da metade das pessoas que estão na UTI com infecção generalizada morrem. Essa é uma doença grave e o tratamento não é fácil. Nós recebemos muitos pacientes que têm uma infecção localizada e, por não ser tratados no tempo correto, adequadamente, aquela bactéria que estava localizada, às vezes, na pele, ela termina se multiplicando tanto e tomando a circulação sanguínea. Independente do paciente já ter chegado com a doença ou tê-la adquirida no hospital, ela é um desafio para os médicos intensivistas. A sepse é uma infecção que acabou se generalizando pelo corpo todo, portanto tem que ser tratada especificamente com antibiótico terapia apropriada e algumas vezes intervenções cirúrgicas visando erradicar o foco dessa infecção. Para evitar a infecção no hospital, é primordial que os enfermeiros, médicos e familiares fiquem atentos com a questão da higiene na UTI. É um paciente muito manipulado, muito invadido, cujas barreiras de proteção acabam sendo invadidas, como eu falei, através de catéteres, sondas, procedimentos invasivos, outros. Então o paciente se torna muito vulnerável à questão da infecção. E por incrível que pareça, a principal medida para evitar a infecção hospitalar é a mais simples também, está em nossas mãos. É a lavagem das mãos. No Brasil, 55% dos pacientes internados na UTI por infecção generalizada morrem. Esse número é realmente alarmante, principalmente se comparado à média mundial, que chega a 37%. Se forem populações comparáveis, com doenças comparáveis, aquela unidade que morre mais é porque apresenta uma atenção com alguma deficiência. Depois do intervalo, vamos ouvir a opinião de especialistas sobre o futuro da Venezuela com a morte de Hugo Chávez. É já já. Voltamos. Uma pesquisa publicada pelo jornal O Estado de São Paulo e realizada a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que o estado do Ceará tem a máquina administrativa mais enxuta do Brasil. A pesquisa calculou o número de funcionários públicos por grupo de 100 habitantes. Segundo o levantamento, esse índice ficou em 0,8%, isso incluindo os servidores das administrações direta e indireta, ou seja, empresas, fundações e autarquias. O Ceará é também o estado com menor proporção de cargos comissionados, 1,1%. A pesquisa mostra ainda que o Ceará possui 65.200 funcionários. A pesquisa avaliou ainda a proporção de funcionários com nível superior ou cursos de pós-graduação e apontou que 49% do quadro de funcionários públicos do estado se encaixam nesse grupo. Economia e política nacional movimentaram a sessão de hoje na Assembleia Legislativa do Ceará. Veja aí. O segundo expediente da Assembleia Legislativa do Ceará foi atípico. Na tribuna, o secretário da Fazenda do Ceará, Mauro Filho, que veio à casa principalmente para explicar as desvantagens com a alíquota única de ICMS, além dos novos critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios. Há uma proposta que vai ser votada no dia 4 de abril no Senado Federal, que propõe a unificação da alíquota interestadual de ICMS. Ou seja, tanto o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste serão tratados no ICMS, tributariamente falando, da mesma forma como é tratado o Sul e Sudeste. Isso simplesmente dilacera, acaba, elimina perspectivas de diminuição das desigualdades regionais no Brasil. Mas a economia não foi o único assunto a ser abordado na Assembleia Legislativa. A popularidade em alta da presidente Dilma Rousseff tem deixado a bancada do PT na casa rindo à toa. Essa pesquisa vem em boa hora para demonstrar a força que tem a presidenta Dilma junto ao povo brasileiro e o projeto que ela vem comandando. Obviamente que ano que vem é um ano eleitoral e isso demonstra o potencial da presidenta Dilma, que deve ser a candidata do PT
à reeleição. Mas falar em eleições de 2014 é também ficar alerta quanto às alianças políticas, pelo menos para o governo. A deputada estadual pelo PR, Fernanda Pessoa, chama a atenção para a importância do partido no mandato de Dilma Rousseff. Tudo para voltar ao Ministério dos Transportes. É importante realmente que dê a continuidade do PR junto com a presidente Dilma, principalmente pela quantidade de deputados federais que nós temos na bancada, que é importante que a gente vota junto com isso. E a gente tem vários nomes que se podem se colocar à disposição do governo do Estado, junto com o governo federal, para que a gente realmente tenha nomes para poder compor esse quadro. Mas há aliado que se mostre indiferente quanto a cargos no governo. A questão de cargos aí, se nós vamos ter a condição de ocupar cargos para implementar nesse cargo as políticas que o PSD defende, importante. Mas a gente não pode pensar só nos cargos, tem que pensar no crescimento do partido como um todo. E a redistribuição dos royalties do petróleo ainda gera muita polêmica. Na última quarta-feira, o PMDB do Piauí apresentou uma proposta de emenda constitucional que faz uma nova redistribuição dos royalties. Seria o seguinte: 30% para a União, 35% para os estados, levando em consideração as regras do Fundo de Participação dos Estados, e 35% para os municípios, também levando em consideração as regras do Fundo de Participação dos Municípios. A proposta foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e deve ser levada ao plenário. Para o deputado estadual pelo PCdoB do Ceará, Lula Moraes, o melhor mesmo não seria um acordo, e sim que o Supremo Tribunal Federal não tornasse inconstitucional a lei dos royalties. Aquilo que está a 300 quilômetros da costa do nosso país não pode continuar sendo apropriado apenas por 2 estados. Então, acho que essa lei deverá ser preservada. O bom senso do ministro do Supremo, na minha concepção, não há por que considerá-la inconstitucional. A Câmara aprovou na noite desta quarta-feira, depois de mais de 4 horas de obstrução, o texto base do projeto de resolução que cria cargos e funções comissionadas para o PSD e outros órgãos da Casa. O projeto cria 30 cargos de natureza especial e 11 funções comissionadas. Desses, 20 de natureza especial e 10 de funções comissionadas irão trabalhar na liderança do PSD. A maior resistência à votação do projeto veio do DEM, partido que mais perdeu deputados para a legenda criada em 2011, e do PSOL. Líderes dos 2 partidos se revezaram na tribuna da Casa, criticando a criação dos cargos e a conduta do presidente Henrique Eduardo Alves na condução da sessão. Ao todo, a mesa diretora da Câmara apresentou 3 projetos de resolução que criam cargos e funções comissionadas, num total de 44 cargos de natureza especial e 15 de funções comissionadas. Os projetos também criam a Corregedoria Autônoma e o Centro de Estados e Debates Estratégicos. O líder do DEM, Ronaldo Caiado, acusou Henrique Alves de não cumprir os acordos feitos e de incluir projetos na pauta de votação sem aviso prévio aos líderes partidários. O líder do PSOL, Ivan Valente, também fez duras críticas e disse que a distribuição de cargos é feita aos amigos do governo, com anuência de vários partidos. Depois da morte de Hugo Chávez, muita gente se pergunta como ficará a Venezuela. Quem será que leva melhor nas próximas eleições marcadas para abril? O União Brasil ouviu especialistas que fizeram análises sobre o futuro do país. Com a morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, a dúvida que fica no ar é como vai ficar a revolução bolivariana encabeçada pelo venezuelano. As eleições estão marcadas para meados de abril. De um lado, Nicolás Maduro, presidente em exercício, do outro, o opositor Henrique Capriles. Mas o que fez Chávez ser tão popular? O chavismo é todo um conjunto de coisas que o Chávez fez na Venezuela. Inclusive, um dos elementos que toda a América Latina está tendo é a inclusão social. É o dado novo da América Latina. E o Chávez se beneficiou desse elemento novo que a América Latina desabrochou. A maior riqueza da Venezuela é o petróleo, bem utilizado por Hugo Chávez como moeda de troca com países como Cuba. Mas a redistribuição das riquezas com a parcela mais pobre do país, que era a maioria da população, o transformou em pai.
A popularidade do venezuelano é comparada a de outros líderes latino-americanos, como Lula e Dilma Rousseff no Brasil. O chavismo é condenado pela sua base popular. E a base popular é porque, na verdade, é uma prática voltada para o povo. O povo começa a comer, o povo começa a estudar, o povo começa a ter saúde. E a elite que o condena é a elite que sempre se beneficiou. Muito parecido com o que nós temos em outros países da América Latina. Outros governos, outras críticas. Poderíamos até, respeitando com as devidas proporções e a história de cada povo, pensar um pouco também no Brasil. Mas como ficará o futuro da Venezuela? Para este consultor político, o cenário venezuelano caminha para o caos eleitoral. Nós estamos assistindo na Venezuela uma radicalização da política num ponto onde ninguém ocupa o centro mais. Cada um vai para os seus extremos. O candidato Nicolás Maduro praticamente faz uma campanha em cima do corpo e do legado político e administrativo de Hugo Chávez. E o candidato de oposição praticamente não tem proposta. Uma coisa é certa, aquele eleitor, mesmo que é chavista ou não chavista moderado, está tendo muita dificuldade de se posicionar. Procuradores da Fazenda em todo o país começaram esta semana uma campanha de alerta para o que eles chamam de injustiça fiscal. A carga tributária que pesa no bolso do brasileiro é uma das mais altas do mundo. O Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda chama a atenção dos brasileiros para a alta carga tributária no país. O Brasil tem uma das cargas mais elevadas do mundo. Para piorar, a distribuição dos tributos é injusta e os índices de sonegação ainda são muito altos. O Simprofaz quer incentivar a reflexão e o debate desses temas com a campanha nacional da Justiça Fiscal Quanto Custa o Brasil para você? O procurador da Fazenda, Alan Titonelli, explica o objetivo da campanha e chama a população para observar as cargas tributárias que paga no país. E o objetivo é justamente despertar a consciência tributária desse tributo invisível, né, que é incidente sobre o consumo, fazer com que a população lute, né, para que haja uma reforma tributária que faça com que quem ganhe mais pague mais, quem ganhe menos pague menos e concomitantemente também exija uma necessidade de um maior fortalecimento do combate à sonegação. A novidade da campanha este ano é o aplicativo para smartphones e tablets chamado Na Real. Com ele, é possível descobrir o valor dos impostos pagos em diversos produtos. Desenvolvido pelo Simprofaz, com dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o aplicativo é gratuito e pode ser baixado em aparelhos que utilizam os sistemas Android ou iOS, iPhone, iPad. Baixando o aplicativo, você, no item produto, coloca o nome do produto ou serviço que vai estar consumindo e o valor que vai estar pagando e vai sair embaixo, logo abaixo, o percentual de tributo incidente sobre aquela compra, bem como o valor de tributo que vai estar sendo pago. E quem quiser conhecer a campanha também pode acessar o site quantocustabrasil.com.br para conhecer o listão da carga tributária e outros itens que vão ajudar a conscientizar a população sobre o peso dos impostos no dia a dia. A seguir, Carlinhos Cachoeira e os integrantes da sua quadrilha terão que devolver mais de 100 milhões de reais à União. A gente volta logo, não sai daí. A Justiça Federal decretou a perda de bens do contraventor Carlos Cachoeira e outros 4 integrantes da quadrilha liderada por ele, além de pessoas usadas como laranjas no grupo. Eles terão que devolver à União uma quantia que ultrapassa os 100 milhões de reais. Além disso, terão que pagar multa de R$ 156 mil por danos causados, também à União, pela conduta de alguns membros da organização criminosa de Cachoeira. Mas o próprio Cachoeira perdeu apenas um terreno que fica em um condomínio de luxo em Goiânia, avaliado em R$ 1,5 milhão de reais. Ele foi condenado a 39 anos e 8 meses de prisão, mas aguarda recurso em liberdade.
Onde você trabalha tem muito barulho? Você já prestou atenção na quantidade de ruído que chega até você durante o dia? Pois saiba que o excesso de barulho é considerado o segundo tipo de poluição que mais causa doenças no mundo. Você presta atenção no barulho a que fica exposto no trabalho todos os dias? Em algumas profissões, os funcionários estão sujeitos a isso, como na área industrial, construção civil e os motoristas de ônibus, por exemplo. Mas será que eles percebem algum dano no ouvido? Tá ok, inclusive ultimamente eu fiz todos os exames, deu tudo ok. Não dá para afetar a audição da gente não. Eles dizem não sentir nada, mas já quem está dentro do ônibus... Principalmente o som muito alto, às vezes eu peço ao motorista para baixar um pouquinho, porque realmente perturba demais o ouvido da gente, a poluição sonora mesmo. E quem está de fora também sente. As pessoas no ponto final da parada de ônibus na Praça Coração de Jesus sentem a poluição sonora do local. Tem dia que a gente quase não fica moco que não escuta, principalmente dos ônibus que não encostam. Aí às vezes passa o carro paredão, fazendo zoada, aí pronto, aí bagunça tudo. Estou sentindo um zumbido no ouvido esquerdo. Você acha que é por conta? Por conta do barulho da poluição sonora, né? Sim, a exposição prolongada ao ruído causa sérios danos à saúde, em especial à audição. A perda de audição induzida por ruído é uma perda progressiva, certo? E é uma perda irreversível. Ela vem aos poucos, ao longo dos anos, em que a pessoa não se protege e acaba causando dano ao ouvido. Uma vez perdida a audição, não há mais como recuperar. Por isso, o trabalho do fonoaudiólogo para prevenção é essencial. A fonoaudiologia vai entrar prevenindo e também educando esse funcionário quanto ao uso dos protetores e também nos exames periódicos, admissional periódico e demissional desse funcionário. Vai ficar tendo um controle da audição desse funcionário, da saúde auditiva dele. Para evitar os riscos dos funcionários, segue algumas dicas. Reduzir o tempo de exposição do trabalhador ao ruído, aumentar a quantidade ou duração das pausas e revezar os ambientes ou funções. E caso o funcionário sinta qualquer dificuldade para ouvir ou perceba zumbidos recorrentes, procurar um médico. Vamos agora a outras notícias de hoje nas nossas imagens do dia. Seguem as buscas por vítimas às margens da BR-040 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Até a tarde de hoje, o número de mortos já havia subido para 30 por conta dos deslizamentos de terra causados pela chuva. Em Recife, moradores da favela do Caranguejo lutaram para combater um incêndio que destruiu 20 barracos na manhã de hoje. O Corpo de Bombeiros foi acionado e também ajudou na ação. Em São Paulo, trabalhadores sem teto protestaram contra o descumprimento de acordos feitos com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Eles vão ocupar o prédio da CDHU no centro da cidade. O presidente interino da Venezuela, Nicolás Maduro, discursou hoje para trabalhadores do setor de petróleo no porto de Guaraguao. Ele é candidato à presidência do país. As eleições estão marcadas para o dia 14 de abril, como nós citamos na edição de hoje. Um rato morto foi encontrado nas instalações da usina nuclear de Fukushima, no Japão. O animal pode ter causado um curto-circuito que paralisou os sistemas de refrigeração das piscinas de combustível na última segunda-feira. A usina foi afetada por um tsunami que atingiu o Japão em 2011. E o presidente americano Barack Obama saiu de Israel direto para a Cisjordânia para uma reunião com o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas. A missão de Obama é tentar apaziguar os ânimos entre Irã, Palestina e Israel. E a gente vai ficando por aqui. Amanhã você tem encontro marcado com o jornalismo interativo da Rede União. Para você, uma ótima noite e até lá. União Brasil, informação além da notícia.